E aí, pessoal do Fala Doutor, estamos aqui para mais um episódio aqui do nosso programa e hoje com um aviso especial. Nos últimos 10 dias o programa teve uma audiência muito grande e graças a Deus chegamos a mais de 18 mil acessos em todas as nossas redes sociais. Bom, para continuar esse programa hoje eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rafael e eu não vim apresentar isso aqui sozinho, eu vim aqui hoje com meu amigo João. Fala comigo, fala meu povo. Estamos aqui, é um prazer estar mais um episódio do nosso Fala Doutor. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial. Ela que é especialista em cirurgia plástica, é pós-graduada em perícia médica, em medicina do trabalho e, além de tudo, especialista em ética de medicina, né? E nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso tudo. Gostaria, doutor, que a senhora mesmo se apresentasse melhor para a gente, mas antes, vamos chamar a nossa vinheta, que está começando mais um Fala, doutor! Bom, Rosimara, para começar hoje, a gente poderia passar a noite aqui falando da sua formação, porque é muita coisa para falar e a gente, para chegar a esse nível, a gente tem que andar uma longa estrada ainda. Não é? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero que você explique com suas palavras quem é Rosimara Moraes Bonfim. Uma valadarense, a sexta de 7 filhos, que tem 34 anos de formada em medicina. Eu me formei na Santa Casa de Vitória e fiz residência de cirurgia geral e posteriormente cirurgia plástica em São Paulo. De São Paulo, eu fui para os Estados Unidos, estagiei no serviço de cirurgia plástica no Jackson Memorial, em Miami. Depois eu voltei para o Brasil, voltei para Valadares em 2005. E desde então, tenho morado aqui com a minha família. Além de ser especialista em cirurgia plástica, eu fiz a prova para ser titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tive a felicidade de já receber 3 prêmios em cirurgia plástica e agora eu estou presidente da Associação Médica e sou professora de vocês também. Nossa, que chique, viu? Falando com você. Bom, então, Rosimara, para aproveitar um pouquinho sua presença aqui com a gente vai abordar alguns temas, né? Mas eu gostaria de começar perguntando o porquê da sua especialidade, da cirurgia plástica. Na verdade, eu acho que eu não escolhi cirurgia, a cirurgia que me escolheu. Na minha faculdade não eram períodos, eram anos. E no 3º ano a gente tinha técnica cirúrgica. Quando eu conheci técnica cirúrgica, eu não consegui largar mais, eu não me imaginei fazendo outra coisa. E ao longo desse 3º ano da faculdade, eu conheci um médico, ele era um cirurgião torácico e ele foi meu mentor. Ele me ensinou não só cirurgia, ele me ensinou a ser médica. E foi ele que me disse que eu não conhecia cirurgia plástica, mas eu tinha todas as características de um cirurgião plástico. Legal. E de toda forma, para eu fazer cirurgia torácica ou para fazer outra subespecialidade, eu teria que fazer cirurgia geral. E ele me aconselhou, quando você estiver fazendo cirurgia geral, conheça a cirurgia plástica, porque você tem o dom para ser cirurgião plástico. E foi daí que eu me encontrei, na cirurgia plástica. Sim. Olha que história legal, né? Com certeza. Bom, agora que você já falou um pouquinho da cirurgia plástica, Rosimara, deve ser uma especialidade maravilhosa, que tem, objetivos muito bonitos, mas como qualquer outra especialidade, deve ter os seus benefícios, né? E também suas dores de cabeça. Eu queria perguntar quais as dificuldades que você enfrenta no dia a dia sendo uma cirurgiã plástica tão renomada. A cirurgia plástica, as pessoas às vezes separam como estética e reparadora, né? Na verdade, hoje a gente pensa que mesmo a ideia de ter um corpo mais harmônico, que as pessoas chamam de bonito, ela passa por outras coisas que, de certa forma, influenciam na saúde da pessoa, né? Mas a questão hoje, acho que a maior dificuldade hoje da cirurgia plástica, quando você fala do cirurgião plástico atuando muito intensamente na cirurgia reparadora, que são os acidentados, reconstrução de câncer, os queimados. A gente trabalha muito mais em hospital público e existe aquela carência
do serviço público, que toda a classe médica reclama, e essa dificuldade das pessoas entenderem a importância da cirurgia plástica no serviço público. Para conseguir verba, para conseguir fios e materiais específicos. Então, quem atua, e hoje em dia eu falo que quem atua no serviço público, na plástica reparadora, é porque você gosta muito. Porque de vez em quando a gente tem que, às vezes, ir atrás, ficar pedindo para um diretor para tentar conseguir o material. A parte da cirurgia estética, hoje ela enfrenta essa questão toda da rede social. Das pessoas, às vezes, terem uma ideia da cirurgia plástica como transformando, e o cirurgião plástico fazendo tudo sozinho. Na verdade, a gente tem as indicações, a gente tem a técnica, claro, mas é o organismo do paciente que vai cicatrizar. E aí tem esse problema, porque muitas vezes a paciente vem com uma ideia um pouco de um milagre, de como se a gente deixasse ali daquele jeito e o corpo vai manter quietinho daquela forma. Então, às vezes tem essa questão de uma dificuldade de compreensão de até onde o profissional consegue chegar, como o seu organismo vai influenciar nessa evolução e principalmente aquela questão do brasileiro. Todo mundo quer dar uma opinião, passar uma pomada e fazer isso, fazer aquilo. Então, de vez em quando, tem uns pequenos desastres aí que a gente acaba tendo que corrigir, porque as pessoas acham, essa pomada foi boa para minha prima, vou passar que para mim vai ficar ótimo. Aí ele faz uma alergia, dá um problema sério. Então, são dois focos um pouco diferentes. Mas, no final, a gente gosta e a gente acaba solucionando a maioria dos problemas. Traz muita satisfação. É toda uma expectativa, né, gerada pela mídia social, né? Todo mundo quer o abdômen trincado daquele jogador de futebol. Todo mundo quer o bíceps daquele... Não, isso até num corte de cabelo. O Isso é anão do verdade. corte, inclusive, um abraço pra ele. Ele brinca isso com a gente, né? Falou, ó, chega aqui com a imagem aqui, mas não dá pra fazer esse corte 100%. Não, a gente vai cortar cabelo nele. Eu fui estudar no cortar cabelo, aí tá assim, não... Você não pode cortar muito em cima porque seu rosto é mais quadrado, então você vai ficar feio. Toda angulação. Pô. É exatamente isso. É uma interseção em você estar bem, porque por mais que as pessoas tentem ignorar essa ideia, a aparência conta muito. Sim. No meu mestrado, a gente estudou sobre isso, sobre a questão do corpo. A aparência é poder. E sempre foi. Se você está com uma aparência adequada para a época e para o ambiente que você vive, você tem mais algumas facilidades do que as outras pessoas. E se a gente falar isso, então, do rosto, é uma coisa que influencia muito. Uma pessoa, às vezes, que tem uma cicatriz grande no rosto, tem algum tipo de deformidade no rosto, ele enfrenta muitas barreiras. As pessoas não conseguem conversar com ele direito, olham de uma forma estranha, é muito difícil para ele se integrar socialmente. Então, a questão da aparência, ela cai nisso aí também, de você se posicionar como uma pessoa específica num grupo específico. Se você é muito diferente ou se você é considerado o feio, ainda as pessoas, às vezes, trazem um determinado bloqueio no relacionamento e isso pode influenciar em todos os campos da sua vida. Sim, e dentro disso, doutora, eu queria até perguntar assim, ao longo da sua carreira, você notou alguma mudança entre as preferências e expectativas dos pacientes? Há muito, eu peguei muitas mudanças. Sim. Na cirurgia plástica. Se a gente for falar da parte estética, vocês não eram nascidos ainda, mas... Quando eu estava na residência de cirurgia plástica, o modelo de atriz e de tamanho de mama é uma atriz chamada Sônia Braga. Ela tinha a mama muito pequenininha, que hoje, talvez as pacientes não a teriam mais como modelo. Né? Há poucos anos atrás, a gente via que tinha muita paciente querendo aquela mama redondona, aquele, eu falo, a mama da rainha da bateria de escola de samba, que chama atenção, né? E essa ideia, então, dessa mama que vai ficar em pezinho, e elas têm a ideia de uma eternidade para aquilo,
As mamas, eu falo que a mulher paga um preço muito alto hormonal, porque mama, se não tomar cuidado, ela sempre vai ter a tendência a cair. Então tem essa cobrança hoje um pouco maior com esse tipo de mama. E vocês têm visto na mídia que parece que agora está tendo uma tendência estética de tentar o mais natural. E, inclusive, por diversos motivos, muitas mulheres, inclusive, estão querendo tirar a sua prótese ou colocar uma prótese menor. Então, tem essa variabilidade de acharem o que é bonito. As redes sociais tornaram isso muito mais divulgado e muito mais rápido. E as pessoas ainda não estão, muitas vezes, entendendo que é uma cirurgia, que o seu corpo vai sofrer um período de cicatrização, de comprometimento, que pode complicar e que muitas vezes o que você está vendo, o que você acha que é bonito, não vai ser possível para você. E o paciente, quando a gente fala que não é possível, algumas situações hoje são muito mais frequentes do que quando eu iniciei na carreira, a pessoa fica frustrada, fica nervosa. Então você vê que ela tem uma expectativa de mudança de vida muito grande, que ela está colocando todas as fichas dela naquela cirurgia e você tirou isso dela. Então, é um relacionamento um pouquinho mais complexo do que era quando eu comecei. Mas faz parte de toda essa questão social, dessa vivência de internet e uma série de coisas que sempre teve essas mudanças e creio que sempre vai ter essas mudanças na medicina, principalmente. Sim. Isso é verdade, né? É uma influência da mídia social, depende da época, depende da idade. E que hoje em dia a gente vê isso bastante. Hoje em dia as pessoas tentam buscar esse corpo ideal, esse rosto ideal, por influência principalmente dessas redes sociais. E que muitas vezes buscam procedimentos para se chegar a isso. Procedimentos hoje que se viraram modinha, né? Botox, preenchimento labial, mas que muitas vezes custam dinheiro, né? E as pessoas não querem gastar tanto. Por isso que elas fazem em locais, às vezes, inapropriados, clínicas clandestinas. E com profissionais que, na verdade, não têm experiência para fazer aquilo. O que você acha disso, Rosimara? A gente que representa entidades e que está envolvido nisso, você vê muitas vezes a pessoa, aquele desespero da pessoa para querer mudar alguma coisa no corpo dela. E essa mudança vai custar um valor X. Então, o que acaba? Existe um mercado de pacientes ávidos para poder fazer essa mudança e uma outra oferta de alguns procedimentos de locais inadequados, de pessoas que fazem um curso de final de semana, os insumos, o que se usa, não serem os corretos. A questão, por exemplo, da toxina botulínica. Uma carga roubada, uma carga contrabandeada de toxina botulínica, ela pode não... A maioria das marcas, você tem que estar na geladeira, tem uma refrigeração X. Esses preenchedores, esses produtos, eles têm uma sensibilidade à temperatura. Essas coisas ficam, às vezes, escondidas, pega calor. Então, só isso já afeta, já atrapalha a durabilidade ou até a forma como o seu organismo vai reagir. E isso se traduz no quê? Num preço barato. E a pessoa ávida pelo procedimento, está buscando só preço, ela às vezes esquece que tem que ter uma qualidade, tem que ter alguém que saiba fazer e saiba identificar e tratar a complicação. Porque com qualquer pessoa pode acontecer. E aí você conseguir identificar e tratar a complicação, e inclusive até você ter a noção, no momento certo, de que eu não estou sabendo lidar com isso, eu vou encaminhar, chamar um colega, isso é fundamental. E, às vezes, essa questão econômica influencia muito. Ou então, aquela coisa que acontece. Fulano tem muitos seguidores no Instagram, então ele é bom. E isso não se traduz automaticamente dessa forma. Sim, e a gente está aqui a todo momento falando um pouco sobre redes sociais. E eu queria fazer uma pergunta para a gente, enquanto acadêmicos, médicos recém-formados e até aqueles que já têm
um certo tempo de trabalho, qual o papel das mídias sociais para a nossa carreira hoje, atualmente, na sua opinião? Hoje, até o próprio Conselho Federal de Medicina reconheceu que hoje as mídias sociais fazem parte do dia a dia e existe um manual de uma CODAME, que se chama o setor que cuida disso. Então, nesse manual tem a previsão da rede social. O cuidado e que se pede aos médicos é que sempre busque alguma coisa educativa e não se esqueça de falar que aquele resultado não é para todo mundo, que aquilo pode complicar. Na consulta, no seu paciente, a gente está falando, a grande polêmica está principalmente nas questões dos procedimentos estéticos, que você diga que tem complicação, então que traga para a realidade do que pode acontecer. Outras especialidades também têm, os médicos estão indo para a rede social, porque as pessoas hoje buscam, né, no Instagram, buscam o nome daquele médico, vai no Google. Então, a rede social hoje faz parte da divulgação do médico, não é mais o boca a boca. Antes era só a referência. Vai no doutor fulano, que ele operou minha tia, operou não sei quem, ou consulta, ou acompanha minha avó. Hoje já não é mais assim. Mas o Conselho de Medicina tem as suas normas, e essas normas, elas fazem parte de um comportamento ético do médico. E isso é importante. E qualquer dúvida, tem o portal do CFM, o médico pode ir lá, o recém-formado pode ir lá. Algumas faculdades, como aqui na Univale, a gente tem aula disso, a gente explica isso para os alunos, para tentar trazer mais segurança, tanto para o médico que está se formando, quanto para a população que precisa também desse comportamento ético e dessas informações. Bom que você abordou esse assunto, Rosemary, que era exatamente a próxima coisa que eu ia te perguntar para você. Porque hoje a gente sabe a importância dessa mídia social na vida do médico, do estudante de medicina, porque desde a vida do estudante ele já tem que criar essa imagem dele, porque ele vai ser um futuro profissional. Porém, a gente sabe hoje que tem algumas limitações. Porque todo estudante quer ali postar a foto com o bebê que ele está atendendo, quer postar a foto com a gestante que ele está atendendo, com o idosinho, pegar na mão do idoso. Mas fala aqui pra gente, quais são essas limitações impostas pelo Conselho Federal de Medicina ao estudante de medicina e ao médico recém-formado? O estudante de medicina, ele, na verdade, ele tem o seu código de ética do estudante de medicina, e que foi feito em conjunto com o Conselho, mas o estudante de medicina, ele diretamente não é regido pelo Conselho. E aí tem aquela questão, porque como cidadão, todos nós estamos sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. E hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem a questão da proteção da imagem. Então, há de se ter muito cuidado de você divulgar imagem com a autorização da pessoa, com a autorização do paciente. O Conselho de Medicina sempre pede, sempre que possível, não identifique o paciente. Tem como você mostrar que está atendendo em ambulatório tal de pediatria, por exemplo, não mostrando o rosto da criança, não mostrando o rosto. Você faz pode postar de uma forma que não se identifique, porque isso às vezes traz algum tipo de constrangimento para aquele paciente. Ou pode, de repente, ser uma situação que para nós parece corriqueira, mas a gente não sabe o relacionamento dessa pessoa com a família e tal, ou a pessoa de repente não queria que soubessem que ele estivesse aí. Então tem que ter muito cuidado. O estudante tem que ter muito cuidado com o que divulga, principalmente com as imagens de professor, com o que ele está fazendo, utilizando o nome da instituição. Nós temos vários exemplos de estudantes que tiveram problemas administrativos até por fazerem brincadeiras de mau gosto e até consideradas imorais, utilizando o nome da faculdade. E isso está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Você pode ser processado e ter que indenizar por causa disso. Então, a questão não é só a questão médica, é a questão de que você, como cidadão, você tem outros regramentos legais que você tem que seguir. Então, a gente tem que ter uma certa prudência. Não estou falando que você vai ficar trancado, mas se você olhar o manual, você já tem uma boa ideia daquilo que você
pode fazer com mais tranquilidade. Isso tanto para o médico como para o estudante. Ótimo. E é até bom falar disso, porque a todo momento durante o curso, a gente fala sobre o sigilo médico-paciente, né? E às vezes ao ir para a rede social, para a internet, esquece que esse sigilo ele precisa se manter, né? Então acho que a gente pode ter essa forma de pensamento. E Rosimara, então gostaria de perguntar à senhora, especificamente sobre a cirurgia plástica, como então realizar, por exemplo, uma foto do antes e depois, que eu acho que interessa muito aos pacientes, respeitando todo esse sigilo e esses códigos? A foto do antes e depois, que de novo era a questão dos estéticos, nutrólogos, existe uma regra de que para você utilizar essa foto, você tem que ter autorização expressa do paciente. Deixar bem claro aí, pegando o gancho, de que você vai usar para publicidade. Sim. Porque a ideia do paciente pode ser só que você vai usar com finalidade educativa, para dar uma aula, para apresentar no congresso. E você tem que colocar uma legenda, alguma coisa educativa, e o depois você fazer de uma forma em que as pessoas entendam que aquele resultado é daquele paciente naquela circunstância. Existe uma questão de, alguns consideram a propaganda enganosa, e se vê muito isso em estética, de colocar aquela foto do final da cirurgia, em que a gente que é da área vê que aquela posição está forçando uma beleza maior do resultado do que o que realmente vai acontecer. E você sabe, truque de luz, às vezes, não precisa nem passar filtro. Um truque de luz, uma posição, uma postura, modifica a imagem real. Sempre o Conselho de Medicina fala que a gente tem que mostrar a verdade, o médico tem que ser verdadeiro. Sim. E dessa forma, você pode divulgar o seu trabalho utilizando esse recurso fantástico que é a rede social. Mas você não vai estar infringindo tanto a questão ética, médica, como toda essa questão da proteção que existe por essas leis de proteção de dados, de proteção da imagem e as leis que defendem o consumidor. Porque esse paciente, ele de certa forma, ele é visto como um consumidor que confiou em você. Nossa, isso é extremamente importante, principalmente na medicina. Porque na medicina hoje a gente vê a importância daquela relação que se forma entre o médico e o paciente, principalmente na primeira consulta. O paciente chega ali com aquela expectativa, né? Nossa, aquele médico deve ser bom. Aquele ali vai resolver o meu problema. Mas se ele chega e vê um médico com a cara fechada, aí ele já dá uma retraída. O que você acha dessa relação médico-paciente, Rosimara, desde a primeira consulta? Como isso pode influenciar na ética médica? Principalmente usando a mídia social de hoje em dia. A relação médico-paciente, desde a Grécia, desde a época de Hipócrates, ela é uma construção, não é? O paciente chega para você, ou ele está ali numa situação de emergência, então ele não escolhe o médico, ou então ele te escolheu para consultar com você. É importante ele sentir que você se importa com ele. A gente vê muitos escritos dizendo: você não trata uma doença, você trata uma pessoa que naquele momento tem algum problema de saúde e que vai trazer para você um conjunto das vivências dele na casa dele, das vivências profissionais. Então, essa questão, esse intercâmbio, tanto de emoções como de situações do dia a dia, ele é muito importante você entender. Eu falo que as pessoas às vezes confundem ser simpático com ser empático. O médico tem que ter muita empatia. Nessa empatia, ele entender que as pessoas, tanto o paciente como os acompanhantes, eles esperam que você seja humano, que tenha respeito, que o proteja, que o trate da melhor forma que você puder tratar. Mesmo que as condições sejam horríveis, como a gente tem visto, as queixas que tem, né? Mas, como dizia a Divyatene, o médico tem que ser uma pessoa especialista em gente. Você tem que gostar de gente. E Hipócrates já falava isso. O médico, para ser bom médico, ele tem que ser um bom humano. Ele tem que saber o que é a humanidade.
E isso, às vezes, nessa pressa toda, as pessoas estão esquecendo. Sim, eu acho que a gente não poderia fechar com uma mensagem melhor do que essa, Rosimara. Gostaria muito de agradecer. Gostaria também de frisar alguns pontos que a gente falou aqui sobre essa responsabilidade nas mídias. Inclusive, essa é a nossa ideia com o Fala Doutor, né? Quantos professores incríveis a gente tem? A gente vê muita desinformação. A gente pensou, por que não utilizar o que a gente tem para produzir informação de qualidade, informação segura? E cada professor, cada doutor que vem aqui nos surpreende nesse sentido, né? Exatamente. E eu acho que a mensagem também sobre cirurgia plástica que ficou é uma cirurgia. Então a gente precisa lidar com essa responsabilidade. Então, Rosimara, muito obrigado por fortalecer com a gente pontos tão importantes como lembrar que a saúde é biopsicossocial, né, que os nossos pacientes precisam ser cuidados de maneira respeitosa, diferente de qual especialidade que a gente esteja falando, né? Então, gostaria de agradecer o parceiro Fael. Eu que agradeço vocês por Doutora, convidarem e sucesso no podcast. Muito obrigado. Foi um prazer, Rosimara. Eu também não poderia deixar de agradecer a você, João, a sua presença hoje aqui, Rosimara, a Univale e a Univale TV que proporcionou toda essa estrutura para a gente fazer o podcast. Bom, só gostaria de passar o último recado, que hoje o Fala Doutor está presente no Spotify, no YouTube, no TikTok e no Instagram. Inclusive o TikTok é esse que está chegando a 200 mil seguidores, então vocês vão lá que está crescendo, viu? Que bom, é bom, informação sempre é bom. Com certeza. Isso é verdade. Não deixe de seguir a Rosimara nas redes sociais. Sim, vai estar aqui nas redes. E eu gostaria de só falar mais uma coisa. Até o próximo. Fala, doutor!